Fala pessoal, muito bom dia. Tá começando mais um Bom Dia Mercado. Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro. Vou falar um pouco hoje sobre os jogos da Libertadores, da Champions League, que é quase uma pré-Champions. Temos La Liga, temos Copa Itália, que eu não vou focar tanto. E é isso. Antes disso, eu vou dar uma comentada sobre o dia de ontem por cima. Eu vou tentar passar alguns conhecimentos aqui de ontem. E falar um pouquinho do que eu fiz nos meus trades, sem enrolar tanto, porque eu já fiz um resumão lá no meu Telegram. Beleza? Antes de mais nada, deixa o like aí no vídeo, ajuda bastante. Comenta como é que foi o seu dia de ontem para você concorrer aos brindes aqui do canal. Inclusive, com licença, porque eu tô com um sonão, então vou tomar um cafezinho. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Aí embaixo tem o meu curso gratuito de trade esportivo, telboss.com. A plataforma do leitura para você aprender mais sobre leitura de jogo, melhorar sua leitura de jogo, aprender não, melhorar sua leitura de jogo, com método, com replay de mercado e etc. Vou deixar o Instagram do Leitura também, a gente criou um Instagram do Leitura de Jogo, a gente está fazendo alguns sorteios lá para dar alguns brindes para a rapaziada, algumas mensalidades com acesso ao Discord também. Então eu vou deixar o link do Instagram aqui embaixo, vai lá, se inscreve no Instagram e participa dos sorteios. E o meu canal do Telegram. Fechou? Então vamos lá. Deixa eu começar falando do dia 28. Bem rápido, tá? Dos jogos que eu tenho alguma coisa para acrescentar, primeiro eu começar dizendo que a segunda-feira começou com um problema na Betfair em relação ao Exchange, que me fez não fazer o primeiro tempo dos jogos, tá? Pelo menos dos que eu me preparei para fazer. Só o Liverpool e o Arsenal que eu consegui, entre aspas, começar o jogo ali fazendo. Porque o Exchange estava com problema, ele fechava e não voltava mais, eu fiquei com receio de não ter tanta sorte de entrar com uma stake cheia ali e acabar ficando agarrado no mercado. Eu resolvi não fazer o início do jogo do Bolonha, que acabou tendo uma bela correção que eu tinha falado para vocês. Ó, deixa eu colocar aqui. Ó. O jogo do Bolonha começou com uma bela correção porque o Parma começou muito bem naquele início ali. Depois o Bolonha tomou conta do jogo, obviamente. Mas houve uma bela correção do jogo do Bolonha, mas eu não estava dentro por conta desse problema da Betfair. Tá? Aqui no jogo mais maluco do dia tivemos um Paderborn e Hamburgo, 4-3 Hamburgo. Digno esse jogo, digno de Bundesliga 1. Né? O Hamburgo que queria subir, o Paderborn que acabou caindo, mas eles fizeram um jogo típico de Bundes 2. Né? É digno de um porque o Hamburgo queria voltar para um de onde saiu há 2, 3 anos e o Paderborn tinha acabado de chegar da um. Mas é típico de Bundes 2 esse jogo aqui. Lembra que eu falei para vocês que não tinha posição tranquila, confortável no match odds? Esse jogo aqui eu trabalhei o match odds buscando recuperação, buscando o improvável, né? Porque não existe impossível no futebol. E aí quando estava 2-1 para o Hamburgo, eu vi uma bela de uma posição aqui, ó. Nesse momento aqui, houve uma bela de uma superioridade do Paderborn e vieram dois gols de rajada aos 36 e aos 38. Na verdade foram tudo de rajada, né? Só que eu consegui identificar a superioridade do Paderborn um pouco depois do 2-1. O Hamburgo fez o 2-0, deu uma recuada. Depois do 2-1, o Paderborn foi para cima. Eu consegui pegar a virada do Paderborn em back ao Paderborn a 8.8, 9, 9.4. Depois, quando eu pensei em freebetar, o Paderborn me chuta do bico da área, ali da entrada da área do bico da área, e vira o jogo e aí me dá um lucro excelente. Aí sim eu fecho a posição. E aí com esse lucro eu fui tentar buscar depois um gol do Paderborn ou um gol do Hamburgo, mas o gol do Hamburgo não tinha chegado na odd que eu queria. Eu deixei um áudio lá no Telegram explicando isso. Confere lá. Jogo do Liverpool. Tinha padrão de back Liverpool na minha opinião. Eu queria ter feito o back Liverpool, mas fui resolver outra coisa aqui. Acabei não pegando esse back Liverpool e não tomei o gol do Arsenal. Houve uma situação engraçada aqui, que é bom comentar. O Lacazette fez um gol aos 25, o Mané fez um gol aos 28. Quem mamou o gol do Arsenal poderia ter pego o gol do Liverpool. Todo mundo que mamou o gol do Arsenal pegou o gol do Liverpool? Não. Não. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Parem
de olhar para a grama do vizinho. Para de olhar, nossa, eu estava aqui trabalhando no TS, no Discord, e eu tomei esse gol do Arsenal. A posição de backlift era correta, tá? Beleza? Só que o que você vai fazer pós-gol é o seu método. Tá? Ah, eu tomei o gol no back ao Liverpool, o Arsenal me fez um gol, o meu amigo segurou e pegou o empate, eu não segurei, fechei a posição e me ferrei. Você tem que parar de olhar para o que os outros fazem, que os outros fazem. Olha para o que te deixa emocionalmente confortável. Tu não pode usar essa situação específica que aconteceu no jogo do Liverpool e Arsenal para poder definir o seu padrão. Tu tem que olhar num longo prazo. Por exemplo, você poderia ter segurado esse back ao Liverpool e tomado o segundo gol. Entendeu? O que que eu faço? Quando eu tomo um gol no back no primeiro tempo, eu não fecho. Assim como eu faço quando eu pego o gol a favor. Por que eu não fecho? Porque eu quero dar ao time que sofreu o gol a chance de mostrar para mim que ele realmente estava bem, que ele vai continuar bem e vai fazer com que essa odd se mantenha estabilizado até o fim do primeiro tempo. Isso dentro do primeiro tempo. Logicamente, estou falando de back favorito no primeiro tempo. Eu explico muito isso, mas muito isso no meu curso gratuito aqui embaixo, na parte avançada. Que é quando você toma um gol contra a posição, e se você tiver um favorito ainda demonstrando a mesma superioridade que ele tinha antes de tomar o gol, essa odd vai continuar travada. Não adianta, tu já atingiu o máximo de prejuízo, entre aspas, que tu podia para aquele momento. O máximo que pode acontecer é tu tomar um vermelho e um outro gol. Mas é o risco da parada. Mas tu pode também, se ele continuar muito bem, pegar um empate. Chegou no final do primeiro tempo, eu fecho a posição. Isso é o que eu faço, mas isso não é regra. Eu não posso doutrinar isso porque isso é o que deixa o meu emocional tranquilo. Né? Porque imagina, se eu fecho a posição correndo, o Liverpool empata. Aí o cara que fala, ah não, então eu vou deixar correr todas as vezes que eu tomar gol. Beleza, só que você tem que realmente saber lidar com isso, porque pode acontecer e vai acontecer. Das vezes que você vai tomar o primeiro, o time vai voltar bem. Tu vai acreditar, vai segurar e vai tomar o segundo. E tem que saber lidar com isso. Método é método. E nunca ache que você já viu de tudo. Tá? Vai ter um dia que você vai tomar um gol num jogo que você estava bem. Vai tomar uma expulsão depois que o jogo voltar a rolar. E vai tomar um penal em seguida. Não estou jogando zica em ninguém. Mas isso acontece. Beleza? Deixa eu tirar essa propaganda aqui que tá complicado, hein, meu? O SofaScore tá cheio de propaganda. Então é isso. Para mim foi muito bom o jogo do Hamburgo. O jogo do Liverpool eu fui trabalhar o over à frente no final. Acabou que o gol do Liverpool saiu muito tarde, não deu em nada. E foi isso que eu fiz. À noite eu fui fazer o. Ah, mentira, eu ainda peguei o HT do Bolonha em Parma, é verdade. O HT do Bolonha em Parma, que já estava acima de 2, estava fazendo com o pessoal do Discord, eles falaram que estava muito aberto, eu falei, então eu vou com vocês. Eu não estava olhando. Ah, consegui pegar esse HT, então obrigado. À noite eu fui fazer Fluminense Curitiba lá com o pessoal do Betcash. Quem acompanhou a gente lá no Betcash, valeu pela companhia e pela moral. Resenha muito bacana por lá, toda segunda e quinta. Tem bastante sorteio lá também para quem gosta disso daí, né? Tem gente que é viciada em sorteio. E peguei o over à frente aqui no jogo do Fluminense quando já estava 1-0. Peguei assim que começou o segundo tempo, achei a odd do over à frente extremamente amassada. Extremamente amassada. Acho que eu entrei a 1,44, 1,43. Né? E como eu entrei e não estava aqui, eu falei com a rapaziada, falei, ó, vou entrar nesse over à frente, mas não vou conseguir freebetar imediatamente, volto já. Tive que resolver umas coisas aqui familiares. E ali, lógico, foi uma entrada que eu estava vendo espaço que eu avisei que eu ia entrar mais na brincadeira do que propriamente para dar entrada pro pessoal. Mas realmente eu estava vendo muito espaço, só que eu não imaginava que os gols seriam todos do Fluminense. Né? O Curitiba ainda teve chance, mas o Fluminense engoliu o Curitiba em relação a aproveitamento. O primeiro gol foi um petardo de fora da área, um golaço, e aí você desestrutura o time todinho. E depois consegui pegar os dois gols. Peguei esse over à frente sem freebetar, então pagou muito bem. Tá? Eu tinha comentado ontem que o Fluminense poderia vir com um time mais misto, mas não, o Fluminense veio com um time muito bom. Saiu a escalação no Twitter, o pessoal aqui ontem também avisou no YouTube para mim, então valeu. Vamos falar do dia de hoje, sem mais delongas. Começar pela Champions. Esses jogos da Champions foram jogos que eu não consegui acompanhar na semana passada, né? A maioria deles, por exemplo, o Ferencvárosi, que ficou 3-3 no primeiro jogo.
vai pegar de novo o molde em casa. Se eu não me engano, esse jogo aqui, o Frank Varese, acho que teve uma virada e depois um empate no final. Ou seja, eu venho para esse jogo totalmente para fazer o mercado de gols, caso eu tenha leitura para fazer alguma coisa também, como eu faço na Bons 2, buscando algum tipo de situação improvável, tá? O Kiev ganhou do Gent fora de casa de 2-1, vai ter uma vantagem agora de jogar em casa. Eu, sinceramente, provavelmente não vou assistir esse jogo, não me chama tanta atenção. E temos o Omonia, que é do Chipre, não é do Chipre? Que é do Chipre. Jogando contra o Olympiacos. O Olympiacos ganhou 2-0 o primeiro jogo. Vai de novo com uma cotação aqui de 1,75 e 1,80 na Betfair. Pode ser interessante buscar novamente um back Olympiacos aqui no primeiro tempo. Mas aí a gente vai depender exclusivamente de como o Olympiacos vai jogar. E eu imagino que por ter ganhado de 2-0 no início, no primeiro jogo, deve ser um jogo mais reativo do Olympiacos, né? Vai tomar ataque e vai tentar ser um bom time de contra-ataque, tá? Imagino. Depois temos La Liga. Eu não venho fazendo La Liga. Quem me acompanha sabe que eu não tenho tido esse prazer todo de fazer a La Liga. Não sei nem como é que tá as situações todas, então eu pretendo pular, tá? Olhando de cara aqui, ó, o Sociedade era um time que eu gostava muito de fazer pelos escanteios, pelos contra-ataques, contra o Valência, que também já foi um time que eu gostei muito de fazer, mas hoje em dia a 1,53 odds do Sociedade me diz que o Valência não deve estar tão bem assim. Engraçado, né? O Valência tem 2 jogos, 3 partidas, uma vitória, um empate e uma derrota, mas 1,53 para o Sociedade talvez me pareça puxado, tá? E um Getafe Betis, o Betis jogou com o Real Madrid agora no último jogo, se eu não me engano, perdeu de 3-2. Não, não foi, ou foi? Qual foi o último jogo do Betis? Foi, perdeu para o Real Madrid 3-2. Vinha de um bom resultado aqui os Betis e perdeu para o Real Madrid. É líder do campeonato? Cara, sinceramente, La Liga para mim já foi. Provavelmente só os jogos do Real Madrid, do Barça e do Atlético Madrid lá para frente, quando começar de fato a engrenar. Time do Monza, que o Filipão pediu para eu acompanhar bastante na Série A italiana, na Série B italiana, não consegui ver o primeiro jogo. Vai jogar contra o Triestina na Copa Itália. Já começa a segunda ronda da Copa Itália. É uma competição que eu vou assistindo gradativamente também. Não chega a ser uma DFB Pokal da Alemanha, que eu acompanho todos os jogos, mas é um jogo, é uma competição que depois ali das quartas de final é bem legal de acompanhar. E aí vamos para a Libertadores, tá? Primeiro jogo é o grupo do Atlético Paranaense. Peñarol e Colo-Colo. O primeiro jogo desses dois, que foi lá na casa do Colo-Colo, se eu não me engano, o Colo-Colo venceu por 2-1, exatamente, num jogo muito corrido. Se eu não me engano, foi o jogo mais corrido que eu vi nessa Libertadores, tá? Então, não há nada que eu possa fazer aqui que não seja um jogo corrido para gols. Então, eu venho para trabalhar o mercado de gols. Acho essa odd do Peñarol a 1,57 baixa. Muito, muito, muito baixa. Não acho que o Peñarol tem toda essa superioridade contra o Colo-Colo. Até porque o Colo-Colo tem uma disputa direta com o Wilstermann para poder ganhar essa vaga. Acho essa odd do Peñarol ridícula. O Peñarol pode entrar aqui e golear o jogo, eu vou ficar surpreso. Pelo que eu vi, tá? No jogo passado entre Colo-Colo e Peñarol, onde o Colo-Colo ganhou, o Peñarol sim teve uma boa atitude em campo, fez um bom jogo, mas 1,60, cara, é muito baixo, porque foi um jogo muito parelho, muito laicar, tá? Muito parelho. A qualidade desses dois times é duvidosa, obviamente, né? Vocês viram aí no jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, mas 1,60 acho errado essa odd do Peñarol, tá? Acho errado, acho que esse jogo é mais para gols do que... Pode ser que o Peñarol saia na frente, mas acho errado essa odd do Peñarol, tá? Fica de olho nisso aqui. Segundo jogo é o Grêmio contra o Católica. Essa situação do Grêmio aqui melhorou muito, porque desde a derrota para o próprio Católica, o Grêmio se via numa situação muito complicada, porque se perdesse para o Inter, ia ter confronto direto com o Católica, ia ser uma situação muito difícil. Só que o Grêmio ganhou do Inter, seu maior rival, dentro do grupo da Libertadores, colou no Inter na liderança e ainda viu a América de Cali e a Universidade Católica empatar
e aí deu uma aliviada muito boa. Né? Agora tem uma vantagem de 3 pontos para cima do Católica. Uma odd mais ou menos parecida ali com o Penharol. Justifica-se pelo time do Grêmio, que é muito mais time que o Católica, mas o último jogo, claro, o comportamento do Católica em casa e fora vai ser totalmente diferente, mas o último jogo o Católica deu um banho no Grêmio. O Católica só não goleou o Grêmio porque perdeu muito gol. O centroavantão do Católica lá perde gol demais. Tá? Pode ser um perigo aqui a soja do Grêmio. Não estou dizendo que é para lei Grêmio, diferente do Penharol. No Penharol eu acho que é para lei Penharol. Acho, tá? Vamos ver no live. Mas 1,55 para o Grêmio, pelo que eu vi do jogo contra o Católica, o Grêmio vai ter que melhorar muito para fazer com que essa odd de 1,55 se justifique. Melhorar muito, ou seja, tem que jogar muito mais do que jogou contra o Católica aquele dia. Beleza? Mas claro, o Grêmio em casa é outros 500. Né? Uma vitória aqui do Grêmio praticamente deixa o time quase que classificado. Né? Porque aí você impede do Católica pontuar e vai a 10 pontos. E o Cali, o Grêmio tem que torcer também para o Cali não pontuar, né? Digamos assim, para não ter tanta preocupação. No jogo do Atlético Paranaense temos 1,28. Meu Deus do céu, cara, o que está acontecendo com esse mercado? 1,30 para o Atlético Paranaense contra o Jorge Wilson, mas odd completamente sem valor aqui. Não vejo valor nenhum em fazer um back a 1,30 no Paranaense. Futebol sul-americano com odd abaixo de 40. Oi? Hã? Que? Não. O time do Jorge Wilson não é esse trouxa todo que o pessoal acha. Não é. Tá? Não é. Contra o próprio Atlético Paranaense só mamou os 3-2 porque dormiu em campo depois de fazer os gols. O time do Jorge Wilson não é idiota. E o Jorge Wilson precisa muito, pelo menos empatar aqui, porque tem um confronto direto com o Colo-Colo. Tá? Toma cuidado com esse back de olho fechado no Atlético Paranaense. Vai ganhar? Provavelmente vai ganhar, porque a gente sabe que o Atlético Paranaense tem uma pressão muito grande inicial em casa. Mas eu não faria back no Atlético Paranaense aqui a 1,30, nem ferrando. É como eu digo, tá vindo da mesma rua que eu atravesso. Falo, não, obrigado. Beleza? Cuidado. Isso aqui, olha isso aqui. Estou achando que 1,30 tá ridículo? Olha isso aqui. 1,04 a odd da LDU contra o Binacional. Outra odd que você não pode nem pensar em mexer aqui, meu filho. Tá? O Binacional é horroroso? É. A LDU é mais time que o Binacional? Sim. O Binacional só marcou gol no São Paulo? Sim. Porque foi na altitude? Sim. É um saco de pancada do grupo? Também. Tomou 14 gols, se eu não me engano, do River? Sim. Mas 1,04 na Libertadores. Pera aí, né? Pera aí. Não tô dizendo que não vai ganhar. Mas eu não mexo nesse jogo. Nem fudendo. A LDU é líder da competição, deve confirmar a vitória contra o Binacional, vai classificar, Binacional praticamente eliminado, a não ser que o São Paulo consiga fazer a proeza de ainda conseguir ficar em quarto, né, e não ir para a Sul-Americana, mas o Binacional praticamente nem Sul-Americana vai pegar. Cara, fica longe desse jogo. A goleada vai estar abaixo, -1 vai estar abaixo, o match odds está abaixo, tem tudo para dar merda aqui. Faça não. Não faz isso não, cara, não faz isso não. Beleza? Combinado? América de Cali e Internacional. Nesse jogo é que eu comentei que o Grêmio vai. Aqui, para quem torce o Grêmio, né? Acho que o Grêmio tem que fazer a parte dele. Enfim, não vou nem perguntar para quem que vai torcer o Grêmio, não. O Cali precisa da vitória. Empatou com a Universidade Católica no último jogo. Foi um resultado ruim, tá? Poderia ter vencido. Precisa desesperadamente vencer o Inter aqui, que é confronto direto, para poder sonhar com classificação. Se o Inter vencer esse jogo, também já coloca quase que um pé na próxima fase. Tá? É um jogo muito duro para o Inter, só que pela necessidade do Cali, o Cali vai se lançar desesperadamente para cima, a gente vai ter de novo a possibilidade de ter um replay daquele jogo anterior entre Inter e Cali, que foi um jogo de 4-3 com o Inter marcando no finalzinho. Né? Então eu vejo também possibilidade de jogo para gols aqui, com o Inter tendo bastante contra-ataque. O que o Inter não pode fazer aqui é dormir, igual fez em casa. Estava ganhando, se não me engano, de 3-0 ou de 2-0, acabou deixando o time recuperar. E por último, Boca Juniors, de novo um time abaixo em 40.
contra o Libertad. Um time do Libertad que precisa da vitória porque tem um confronto direto com o Caracas jogando contra o Boca Juniors. É muito mais time? Óbvio, é muito mais time. Mas 1,40, para o Boca Juniors me dar um back a 1,40, o Libertad não tem que estar em campo. Tem que ser tipo assim, ó, só Boca. Vale a pena um back aqui? Eu venho para esse jogo para tentar um possível back ao Boca, mas tem que tomar cuidado. Se a gente pegar um jogo do Boca contra o Medellín, que é horrível, o Boca estava mais ou menos ali a 1,57, 1,58. O Boca destroçou o Medellín durante 7 minutos. Depois ele recuou, começou a tomar uma situação de perigo. Então, se for assim, eu não quero. Né? Tem que ser uma situação de massacre, tá? Para o futebol sul-americano. Então, vou repassar. Jogo para gols aqui no Ferencváros, na minha opinião, principalmente pela necessidade. Possível jogo para gols aqui no Olympiacos, porque aqui a gente tem um Omonia se lançando igual maluco, precisa tirar 2 gols de diferença, vai dar muito campo pro adversário. Dinamo de Kiev e Ghent, sinceramente, não tenho muito o que dizer desse jogo, porque eu não imagino aqui como possa ser. Eu não acompanho as equipes. Peñarol, acho muito baixa a odd do Peñarol 1,60. Muito, muito baixa. Pode ganhar, pode golear, mas tem ainda aquela questão de o Colo-Colo precisa pontuar, precisa da vitória. O Peñarol também precisa, vai ser um jogo muito pegado, muito laicar, então é muito mais para gols do que para match odds. O Grêmio tem que jogar muito mais do que jogou contra o Católica da última vez que eles se enfrentaram. O Grêmio tem que melhorar. Não adianta só jogar bem Grenal. Tem que jogar bem agora, tá? Para conseguir garantir a classificação. Hoje o Atlético Paranaense, na minha opinião, não mexo. Não mexo nesse jogo aqui. Pode ganhar, parabéns. Vou torcer pro Furacão ganhar, mas essa odd de 1,30, tô fora. LDU de Quito, nem olhe para esse jogo também. 1,04 contra o Binacional, tem cheiro de merda. Cala Internacional, na minha opinião, é um jogo para gols, mas pode caber uma superioridade aqui para um possível Leper equipe em campo. E o Boca Juniors, se eu tiver um massacre do Boca, pode ser interessante. Mas também, assim como foi a questão do Atlético Paranaense, talvez eu fique de fora. Tá? Então, majoritariamente, terça-feira para mim vai ser um dia para gols. Fechou? 22 minutos de vídeo. Se você assistiu até aqui, deixa um like no vídeo. Se não gostou, também deixa um dislike, não tem problema. Tá? Às vezes eu falo demais, me empolgo, é normal. A gente se vê então aqui no Telegram, pra gente trocar uma ideia. Lá no Leitura, se você quiser trabalhar comigo no Discord, tem um link aqui embaixo pra você entender tudo. E amanhã, novamente aqui nesse bate-canal. Fechou, rapaziada? Um grande abraço a todos e bons jogos.